Devemos sempre desejar, em primeiro lugar, crescermos em comunhão e intimidade com o Senhor, para que a nossa vida possa atingir o alvo de honrar e glorificar a Deus. Para crescermos espiritualmente, precisamos seguir alguns princípios espirituais. Colocarei aqui 7 deles que considero os mais vitais e primordiais para o nosso desenvolvimento. Primeiro, aprenda a esquecer as coisas que para trás ficam. Em Filipenses, capítulo 3, no verso 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueça as bênçãos do passado. Esqueça as desgraças do passado. Deus tem algo novo para você hoje. Todas as vezes que eu penso em esquecer as coisas que para trás ficam, eu me lembro sempre do maná que Deus dava ao povo no deserto de Israel. E esse maná deveria ser colhido diariamente. E se o povo de Israel guardasse para o dia seguinte, ele apodreceria. Ainda mais importante que esquecer as bênçãos, isto é, de não ficar vivendo apenas de bênçãos passadas, mas buscar experimentar bênçãos de Deus todos os dias, nós precisamos esquecer os erros cometidos. Os pecados confessados devem ser deixados para trás. Não permita que acusações do inimigo prendam sua vida no passado da acusação. Em Isaías 43 nós vemos que o Senhor mesmo apaga nossas transgressões e não se lembra mais de nossos pecados. Esquecer as próprias falhas significa se perdoar. Muitas pessoas perdoam o outro, mas não se perdoam. E aí vivem se martirizando pelos erros do passado. Aprenda a deixar para trás aquilo que pertence ao passado. O segundo princípio é aprenda a perdoar. Mateus capítulo 6, verso 12. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Em Lucas 6, verso 37, Jesus diz: perdoai e sereis perdoados. Falar de perdão é falar de graça, é falar da capacidade de oferecer aos outros uma memória apagada, sem registro, sem mácula. Falar de perdão é apertar a tecla delete. Delete de sua vida as mágoas, os ressentimentos, as feridas que lhe foram causadas, seja por quais forem as razões. Aprenda a deletar. Aprenda a perdoar. Eu sei que não é tão fácil perdoar quanto apertar uma tecla de delete. Mas lembre, perdão é dar ao outro uma nova chance. É permitir a reparação. Quem não admite reparação é porque não possui um coração perdoador. O perdão é algo que não é natural de nós. É algo do céu. É algo que aprendemos com Deus. É algo que Jesus, quando veio para a terra, nos ensinou de uma forma maravilhosa, mesmo pregado numa cruz, mesmo sendo acusado por pecados que não cometeu. Ele ainda diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Somente um povo celestial é capaz de liberar perdão. Perdão é saúde física e espiritual. Se você não aprender a perdoar, você vai se autodestruindo. Enquanto você prende aquela pessoa que te feriu no seu coração e você vai lá todo dia alimentar esta pessoa com sua ira, com sua raiva, com sua angústia, você na verdade está
se autodestruindo. E aquela pessoa que você prendeu no seu coração, na vida real, ela está liberta. E muitas vezes ela nem sabe deste problema que está em seu coração. Então quem perdoa libera a si mesmo em primeiro lugar. E libera o outro de qualquer dívida que ela possa ter. E somente quem sabe o que é ser um pecador, somente quem entende a graça de Deus, que compreende o quanto Deus perdoou, pode liberar perdão. O perdão é para o pecador. Eu sou um pecador. E eu consigo perdoar alguém, porque eu sei que eu também peco e cometo erros. E sei que Deus me perdoou de maneira tão intensa, que eu não posso reter o perdão a outras pessoas. Perdoar é dar o que nós recebemos de Deus. Perdão. Porque nós somos perdoados, nós perdoamos. Perdão é generosidade, é graça, é um favor imerecido. Só podemos perdoar quem não merece. Percebe? Você não perdoa quem merece. Porque quem merece o perdão não precisa de perdão. Você perdoa aquele que não merece o perdão. Para o merecedor, o perdão é dívida. O terceiro princípio que eu gostaria de destacar é: aprenda a obedecer. João, capítulo 15, verso 7 diz assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Em João 15 lemos que se permanecermos em Jesus, suas palavras permaneceriam em nós e poderíamos pedir o que quiséssemos. Precisamos aprender a obedecer. E não adianta apenas conhecer. Permanecer nas palavras significa obedecer à palavra de Deus. Isto é, marido, amai vossas esposas. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Servos, obedecei aos vossos senhores, aos vossos patrões. Patrões, honrai os vossos servos. E assim por diante, viver a palavra de Deus, obedecer, praticar esta palavra no dia a dia. Quarto princípio, aprenda a crer. Marcos 11, versos 23 e 24, diz que tudo quanto pedimos em oração, crendo que receberemos, assim será conosco. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé é pegar as irrealidades da esperança e trazê-las para a dimensão da realidade. Fé em Deus é simplesmente fé na sua palavra. É crer plenamente no que Deus disse. Eu ouso dizer que a fé de Tomé não é fé. Quando nós vemos antes de crer, não poderemos dizer que temos fé. A verdadeira fé é aquela de Abraão, que creu contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações. Eu não creio em uma cura porque simplesmente eu vi alguém sendo curado. Eu creio que ele foi curado porque eu vi que ele foi curado. Isso é apenas tomar conhecimento de um fato realizado. Mas você não exercitou a fé. Eu creio porque a palavra de Deus assim me declara. Embora muitas vezes meus olhos ainda não veem, embora muitas vezes meus sentimentos digam não, mas eu creio. Eu tenho a esperança dessa verdade como algo concreto, ainda que ela não se concretizou. Precisamos aprender a crer para que não andemos ansiosos por coisa alguma. O quinto princípio que eu gostaria de destacar para o seu desenvolvimento espiritual. João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim: mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Este é o quinto princípio para o crescimento espiritual.
Procure desenvolver fome e sede da presença do Senhor. O lugar de comunhão com Deus é em nosso espírito. Eu me lembro da palavra do salmista, né? Assim como a costa tem sede de água, minha alma tem sede de ti. Que isso possa ser uma verdade. Aprenda a adorar a Deus, a ficar em contemplação. O sexto princípio é aprenda a testemunhar. Em Atos 1,8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A nossa boca deve falar daquilo que o nosso coração está cheio. Somos chamados a testemunhar. Este é o nosso desafio todos os dias. Testemunhe o quanto puder, onde puder. Abra a boca e fale de Jesus. Testemunhe com palavras, testemunhe com atos. O sétimo princípio para o seu desenvolvimento espiritual: aprenda a se doar. Lucas capítulo 6, 38 diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Precisamos aprender a nos doar em todas as dimensões. A nos doar financeiramente, a nos doar como pessoa. Algumas pessoas contribuem simplesmente por uma obrigação, e assim elas deixam de receber o melhor de Deus. Outras pessoas contribuem meramente para receber uma bênção, e assim também deixam de receber por causa de sua motivação egoísta. Embora nós devemos obedecer a Deus e nos doar, devemos aprender a fazer isso com amor, com alegria. Nos doar em prol do outro, muitas vezes é abrir mão de um tempo que você usaria para você e dedicar esse tempo para uma outra pessoa. Um pai que dedica um tempo para um filho que dedica um tempo para o pai, um amigo que dedica um tempo ao seu amigo, um servo de Deus que dedica um tempo para uma visita, alguém que está no hospital, necessitando de um apoio, de uma palavra, alguém que está no presídio, ou muitas vezes uma doação realmente financeira, investindo na obra missionária, investindo na casa de Deus, para que a palavra continue sendo pregada, anunciada, ensinada. Aprenda a se doar. Deus doou o seu próprio Filho, por mim e por você. Eu queria que você considerasse esses 7 princípios para o seu desenvolvimento espiritual. Aprenda a trabalhar com cada um deles, dia após dia. E você verá que grandes mudanças ocorrerão na sua vida. Grandes experiências surgirão. E você vai provar como a vida cristã é uma vida de grandes aventuras. Deus te abençoe.